Boa noite a todos. Reunião ordinária da Câmara Municipal União da Vitória, Estado do Paraná, do dia 15 de junho de 2020. Declaro abertos os trabalhos da 15ª reunião ordinária do exercício de 2020, da 33ª legislatura da Câmara Municipal União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional brasileiro. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao senhor Adrian para que apanhe as assinaturas. Solicito ao vereador Diego dos Santos para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir. Mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria porque tu os defendes. Os que te amam encontram a felicidade em ti, pois tu, ó Senhor Deus, abençoas os que te obedecem. A tua bondade os protege como um escudo. Salmos, capítulo 5, versículos 11 e 12. Comunicações da Presidência. Junho Vermelho. No domingo 14, o Dia Mundial do Doador de Sangue foi lembrado. A data homenageia os doadores e conscientiza outras pessoas sobre a importância da ação. Em tempos de pandemia, essa data ganha ainda mais importância,
já que os bancos de sangue do país tiveram, em média, uma queda de 30% nas doações. Conforme a equipe do Banco de Sangue de União da Vitória, foi possível manter o estoque de sangue no começo da pandemia, em março, por conta do menor número de acidentes e de cirurgias, carros-chefes para o consumo das bolsas. Mas, neste momento, algumas tipagens estão no amarelo, ou seja, com estoque limitado. São elas O positivo e O negativo. O B negativo já está no vermelho, o que indica que está em estoque baixo, perigoso. Na unidade, cerca de 3.000 pessoas estão cadastradas. Contudo, uma média de 30% a 40% é regular com as doações. No banco, além das doações de sangue, a comunidade pode se inscrever também no registro de doadores de medula óssea. É importante lembrar que o sangue é essencial para os atendimentos de urgência, realização de cirurgias de grande porte e tratamento de pessoas com doenças crônicas. Uma única doação é capaz de beneficiar até 4 pacientes. Correspondências recebidas. Do setor contábil. Ofício número 226/2020. Através do presente, informam que a contabilidade referente ao mês de maio de 2020 encontra-se encerrada. Do vereador Jair Brunhago. Encaminha projeto de lei ordinária número 4/2020 para apreciação do plenário. Ofício 803/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, encaminhando acórdão de parecer prévio número 52/2020. Primeira Câmara, processo número 184.000/2019, referente à prestação de contas do exercício financeiro de 2018. Esta presidência, a partir do dia 15 de junho de 2020, encaminha o processo para a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Patrimônio. O processo encontra-se à disposição dos demais vereadores no setor de administração desta Casa de Leis. Matéria do Legislativo. Projeto de lei ordinária número 4/2020, de autoria do vereador Jair Brunhago. Denomina Ali Hussein-Bacri, o CEMEI localizado no bairro Bom Jesus, no município de União da Vitória, Paraná. Indicações. Indicação número 13/2020, do vereador Valdecir José Rático, ao gerente regional da Cenepar, senhor Bolívar Luiz Menuncin Júnior, para que estude a possibilidade em ser feita a verificação quanto ao vazamento que está ocorrendo na rua Joaquim de Deck, em frente ao imóvel sob número 882, bairro Panorama, no distrito de São Cristóvão. Justificativa. Este problema vem causando transtorno à população local, especialmente aos pedestres, pois precisam transitar em meio à água que encontra-se por toda a via. Inclusive, essa mesma água acaba por invadir dos moradores. Portanto, o envio de uma equipe para apurar o que está ocorrendo e, posteriormente, solucionar o problema, se faz urgente. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente, a indicação será encaminhada ao órgão competente. Os projetos que serão enviados às devidas comissões. Solicito ao vereador Diego para que informe se há alguém inscrito para a tribuna popular ou algum dos senhores edis inscritos para o uso da palavra no horário do expediente. Não há inscrições para a tribuna. Não havendo inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador Diego para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinário número 14/2020. Acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 23 da Lei número 3058/2003, que dispõe sobre a reestruturação da organização funcional de recursos humanos da Prefeitura Municipal de União da Vitória e da outras providências. Fundamentação. O projeto de lei é legal e constitucional, devendo o mesmo seguir para apreciação do plenário em turno único,
com dispensa da redação final, visto que o mesmo encontra-se em regime de urgência. É o parecer. Está em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária de número 14/2020. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 14/2020. Acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 23 da Lei número 3058/2003, que dispõe sobre a reestruturação da organização funcional de recursos humanos da Prefeitura Municipal de União da Vitória e da outras providências. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo o mesmo seguir os trâmites previstos no regimento. É o parecer. Está em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinário de número 14/2020. Votação única do projeto de lei ordinária número 14/2020. Acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 23 da Lei número 3058/2003, que dispõe sobre a reestruturação da organização funcional de recursos humanos da Prefeitura Municipal de União da Vitória e da outras providências. Está em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em votação única o projeto de lei ordinária de número 14/2020. Moções. Moção número 19/2020, de todos os vereadores. Pelo aniversário do jornal O Comércio, fundado em 11 de junho de 1931, pelo professor e jornalista Hermínio Miles. O veículo teve muitos problemas no seu início, por conta do regime militar da época. Durante a Segunda Guerra Mundial, o jornal enfrentou o desafio de circular, pois o papel estava em falta. Mesmo assim, ele se manteve e conservou sua impressão. Atualmente, o Comércio possui linha editorial baseada na ética e na informação com qualidade e respeito com o leitor. Desde 2012, faz parte do Grupo Verde Vale de Comunicação, composto também pelas rádios FM Verde Vale, CBN e também pelo portal Vevale. É afiliado à Associação dos Diários do Interior, ADI, de Santa Catarina e do Paraná. O Comércio já ganhou prêmios de jornalismo e de fotojornalismo. Migrou da edição semanal para a diária, do preto e branco para o colorido. Versátil, ele também está disponível na plataforma digital, onde é possível fazer download de suas edições. Não parou de circular em grandes catástrofes, a exemplo da enchente de 1983 e agora da pandemia. É um dos mais antigos jornais do estado e do país, mantendo-se firme, se reinventando, mesmo diante de uma avalanche digital. Está em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a moção de número 19/2020. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia. Essa presidência deixa livre o uso da palavra aos senhores vereadores que dela desejarem fazer o uso. Com a palavra, vereador Jair Brunhago. Senhor presidente, nobres pares, todo o sistema de imprensa que nos acompanha nessa noite de hoje. Satisfeito, me senti hoje à tarde em uma conversa que tivemos junto com o vice-prefeito e secretário de Cultura, Bashir Abbas, junto com o presidente da Casa de Leis, Ricardo Sass, e junto com o César Pinotti. Um tema que há tempo nos preocupa é sobre a restauração da Casa Coronel Amazonas em São Cristóvão. E nessa conversa de hoje, com o vice-prefeito, que é secretário de Cultura, nos colocou a par do projeto, que agora já está pronto, todo elaborado, apenas faltando o parecer jurídico, né, está com o doutor Ricardo para o parecer jurídico, para então ser encaminhado para a licitação. E esperamos que num prazo
de tempo agora, porque o mais demorado foi feito, que seria ter a autorização, o levantamento, para ter a restauração da Casa Coronel Amazonas em São Cristóvão. Então, é um ponto histórico e que, inclusive, faz parte de lendas da história de União da Vitória, sobre cheias e de todo o início da nossa cidade, de momentos históricos, políticos, culturais e artísticos. Portanto, satisfeitos podemos estar hoje, né, presidente e vereador César, com essa conversa junto com o chefe de gabinete, o Nhoato, também com a equipe de planejamento, nos deixando a par, porque estávamos aflitos já do período e principalmente pela necessidade de conservação e o estado de deterioração de certos espaços, os quais exigiram, inclusive, agora essa adaptação no projeto e o parecer jurídico para que ele possa ser executado dentro da legalidade, mas principalmente recuperado em tempo. Eu há muitos anos ouço falar na restauração da Casa Coronel Amazonas. Foi passado, inclusive, para uma universidade, um período que devolveu, que ficou, né, para ser feito a recuperação, não fizeram, virou palco político. Foi, enfim, transcorreu os seus prazos e voltou para a Prefeitura, para a Cultura, e agora, né, com verbas dessa Casa de Leis, inclusive que foi sobre economia e cuidados dessa Casa de Leis, de todos os colegas vereadores, para que pudesse também fazer o repasse, né, o retorno dessa verba, e pedindo para que o Executivo, para que a Cultura e para que o Planejamento, através do André, né, que hoje nos explanou, nos deixou a par, né, da situação desse projeto. Estaremos aí nos próximos dias, novamente conversando e verificando já com o parecer jurídico, para saber a data da licitação para que possa ser executado. Um orçamento até que ficou dentro de um valor cabível, dentro daquilo que a Câmara mesma havia estipulado, mais ou menos um valor que foi repassado. Então, é bom saber de que a história de União da Vitória ficará marcada e resgatada. E se não tivesse lá um servidor morando aos fundos e cuidando, que lá já teria sido, quem sabe, atacado por vândalos, arrebentado, enfim. No entanto, hoje ainda está em condições de ser feito e, na tarde de hoje, essa resposta foi muito boa. Eu quero também, quando é necessário a gente cobrar ou criticar, a gente fala, mas quando tem elogio precisa ser dito. Existe uma equipe comandada por um servidor chamado, no apelido dele é Dango, e está fazendo um grande trabalho desde o início da sua ação na Prefeitura. E nós podemos perceber, em todos os cantos da cidade, as equipes responsáveis, essa equipe do Dango, e eu quero aqui fazer elogio ao Dango e toda a sua equipe, pela qualidade dos trabalhos, pelo cuidado que tem tido na aparência, no ajardinamento, nos acessos dos bairros e também, né, no centro da cidade, lá em São Cristóvão, nos canteiros centrais, enfim, um trabalho bem feito e crescendo. Era uma parte que a União da Vitória precisava melhorar, e com a vinda desse moço, o Dango, para comandar essa equipe, motivando e entendendo, hoje o trabalho de jardinamento está bonito. Um serviço bem cuidado, bem feito, e tem que realmente reconhecer o trabalho dessa equipe que, de forma silenciosa, durante todo aquele período de seca, eles trabalhavam molhando, inclusive, os canteiros, mantendo as flores, né, num período que dificilmente teria, né, nem gramas estavam conseguindo manter do seco que tinha em certos locais. No entanto, o jardinamento estava bonito. Quero aqui, então, fazer aqui um elogio ao funcionário, servidor Dango e toda a sua equipe pelo belo trabalho que realizam junto à cidade de União da Vitória e ao nosso município. Palavra livre ainda é aberta, com a palavra o vereador Valdecir José Rático. Senhor presidente, vereadores, as pessoas que nos acompanham pela internet, quero usar esse espaço para falar de alguns assuntos, a exemplo de um que está acontecendo lá no bairro do Panorama, e eu fiz uma indicação, número 13 agora, aprovado agora e apresentado nesta sessão, a questão de um vazamento que está acontecendo em frente à residência do número 882, e é um trabalho que foi chamado à Secretaria de Obras, mas verificou-se que o problema é com a Sanepar
devido àqueles encanamentos que foram feitos e não foram terminados. Então, está saindo muita água daqueles canos, alagando, como eu falei, várias residências ali. Os moradores estão ali tentando tirar aquela água, fazendo cortes na rua. E eu gostaria que o responsável pela Sanepar desse um jeito urgente de ver aquele problema, o que está acontecendo, bem como os asfaltos que são danificados para fazer os encanamentos e não estão sendo bem restaurados. E isso precisa se ver com urgência. Jamais um morador pode ficar sem sair de sua casa por motivo de um vazamento, alagamento e um serviço que é de ordem pública, né, da Sanepar. Quero fazer também aí menção que precisa ser feito pintura nos asfaltos, porque com essa chuvarada, muitos asfaltos aí estão sem pintura. Exemplo da Ivaldo Tomasi, próximo à Associação de Moradores, a José Pioli, e também continuar solicitando os redutores de velocidade da rua Dom Manuel Delbox, que já foi solicitado através dessa casa, já foram o pessoal lá ver a situação, mas ainda não foi colocado nada lá para evitar os acidentes. E também, como falou o vereador Jair Brunhago, quero falar da Casa Coronel Amazonas, o qual também estive com o vice-prefeito na semana passada, na sexta-feira, e busquei informações a questão de como estava o andamento da restauração desta casa. Já tinha me manifestado outra vez aqui na Câmara de Vereadores, e bem como disse o vereador, vai ser restaurada aquela casa, as verbas aqui da Câmara de Vereadores, das economias, e eu, em conversa com ele, até falei de uma ideia que ele, de repente, mudasse a Secretaria de Cultura após a restauração daquela casa, fizesse naquele local e usasse melhor aquela casa como oficinas de teatro, de danças, e porque lá é um espaço grande, um espaço que poderia ser melhor aproveitado. Inclusive, no final de ano, poderia ser feito, enfeitado aquela casa, pois é um ponto turístico, uma casa ali histórica, e eu acredito que vale a pena mesmo este investimento. E tenho certeza que todos os nobres colegas aí, né, torcem para que seja restaurado o mais rápido possível. E conversando com o vice-prefeito, ele também deu as notícias a respeito da restauração daquela casa. Então, as pavimentações que a gente solicitou, nós fomos um dos vereadores que mais pediu pavimentações aqui na Câmara de Vereadores. Várias e várias ruas estão sendo pavimentadas e acredito que todos são merecedores, né? Pois a pavimentação traz saúde e valoriza o imóvel, e que é bom que tivesse sido ainda feito mais e mais aí as pavimentações. Então, é isso nessa noite, agradeço, muito obrigado. Palavra livre ainda é aberto. Alguns dos senhores vereadores, com a palavra a vereadora Alandra Roveda Grando. Boa noite, nobres colegas, a todos que nos assistem essa noite. Vou falar um pouquinho, trazer um pouco de informação aqui, porque eu sei que tem muitos colegas meus simpatizantes, e eu sei como é importante também a gente falar sobre a causa animal. E deixar algumas coisas aqui claras, porque, às vezes, os munícipes não sabem, então é importante que nós, representantes do povo, coloquem informações para eles. Desde o início da legislatura, que a gente faz reuniões periódicas junto com a administração pública, protetores, e
vice-prefeito, eu representando a Câmara de Vereadores, e nesse tempo a gente já conseguiu alguns avanços, como 3.000 castrações que foram listados, e a Uniguaçu ganhou essa licitação. Ela faz, agora na época do Covid, a gente teve o serviço parado, mas ela está vigente, e ela é de graça para as pessoas que não têm condição de pagar uma castração. Também 2 veterinários foram listados para fazer parte da defesa animal. Os canis, que era uma coisa muito preocupante e que as protetoras tinham o histórico que vem anterior a nós, sobre o koala e toda a história que vocês já conhecem, foram revitalizados. E nessa Câmara nós também tivemos um valor repassado à defesa animal. Hoje é um dia extremamente importante, porque há um bom tempo eu falei nessa Casa de Leis que eu tinha conseguido um castramóvel para a nossa cidade. E, por motivos burocráticos, ainda não tinha chego. E hoje, finalmente, ele se encontra em União da Vitória. E ele é muito importante pelo quê? Porque ele é um instrumento de ajuda à defesa animal. Porque todos juntos, administração pública, protetores, têm que fazer uma rede de ajuda. Nós precisamos que cada um faça a sua parte, que a população tenha cada vez mais conscientização, que tenham campanhas educacionais, que a gente respeite as limitações dos animais e que a gente possa cada vez mais ter um serviço de qualidade, porque a gente sabe que essa causa ainda está engatinhando, muita coisa ainda tem que ser feita. Mas eu só vejo uma solução que tenha um grande avanço quando a gente faça uma rede grande com todos esses meios aí, para que realmente diminua a quantidade de animais nas ruas, porque a gente sabe que é um problema de saúde pública. A gente sabe quanto dia e noite tem pessoas nos chamando por causa dessa questão. Então, assim, fico muito feliz, muito feliz. São R$120 mil no castramóvel. Ele está equipado e agora vão começar a ver como é que vão fazer para que ele efetive a sua função. Mas já é mais uma vantagem aí. Como eu disse anteriormente, é um instrumento de ajuda e eu fico muito feliz de contribuir também nessa causa. Era isso para passar para vocês essa noite. A palavra livre ainda é aberto. Não tendo mais nenhum dos senhores vereadores inscritos para o uso da palavra livre, antes de fazer o encerramento, só gostaria de justificar os senhores pares e pedir a nossa assessoria de comunicação, onde saiu na pauta ali a comunicações da presidência referente à questão do dia do doador. É uma questão do sistema legislador, né? O nosso diretor, o Adrian, pode confirmar, ele automaticamente puxa como comunicações da presidência. Mas eu peço que seja divulgado como comunicação do Legislativo, né? Da Casa Legislativa, enfim, em nome de todos os senhores vereadores, que de suma importância que cada um também possa retransmitir, compartilhar, né, a questão nesse momento aí de incentivar ainda mais a questão da doação do sangue, que está com déficit em muitos bancos de sangue do próprio Estado. Enfim, vamos nós nos engajarmos nessa causa, todos nós vereadores. A respeito também do pronunciamento do vereador professor Jair Brunhago, referente à nossa conversa no dia de hoje, lá, referente a casos Amazonas, realmente, inclusive, foi dada a ideia de posteriormente, ser, inclusive, abrigar, talvez, a nossa Secretaria de Cultura, né? Depois de toda a revitalização que iremos ter no entorno ali, entre a Abilon de Souza Naves, a Avenida da Paula Freitas, vai ficar muito bonito aquele local, né? Com arborização, ciclovia, ciclofaixa, bancos. Poderemos realmente ter um espaço para
talvez a Secretaria de Educação, de Cultura, ou um outro órgão aí da Prefeitura, que vai ficar muito bacana o local. O projeto, enfim, concluído, né? Esperamos que realmente nós todos, como uma verba, uma ajuda aqui da Casa Legislativa para a Prefeitura, que o projeto logo venha a ser concretizado a parte da licitação e a efetiva realização da obra de restauração da Casa dos Amazonas. E nada mais havendo, agradecemos, senhores vereadores. Próxima reunião ordinária será no dia 22 de junho de 2020, em horário regimental. Senhores vereadores, obrigado e uma boa noite.